em relação ao que tem hoje. O Ale Oliveira pode conferir, por favor, você também, Vini. 5 pontos a mais do que tem hoje. É óbvio que o corte muda de ano para ano do rebaixamento, mas fica aí a preocupação. Acho, Vini, que o sinal de alerta está mais do que ligado pro Galo no Brasileiro. Vinícius Andrade, sua impressão do momento e do jogo de hoje. Ano passado, né, o Atlético ele não começou a brigar contra o rebaixamento. Na verdade, ele chegou na última rodada com o risco de queda. Esse ano, o sinal de alerta ligado muito mais cedo. E não só pela tabela de classificação, mas pelo futebol apresentado, que era muito ruim com o Cuca. Hoje o Atlético voltou a jogar mal, especialmente no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo pífio, horroroso. O Santos foi superior ao Galo na primeira etapa. Mas assim, eu não espero também, não esperava que o Sampaoli fizesse milagre. Era um trabalho ruim, que restava pouca coisa, então uma mudança, né? Uma ruptura de ideias em que o Atlético vai precisar de um tempo realmente para voltar a jogar bem. Por isso tudo, hoje importava muito mais o resultado do que o desempenho. E mesmo com todas essas ressalvas em relação à atuação do Atlético, a vitória esteve nas mãos. E o Atlético só vai retomar a confiança voltando a vencer. Se tivesse jogado muito bem, perdido o jogo, não ia retomar confiança. As críticas elas seriam pesadas, porque a tabela de classificação está escancarada e mostrando um perigo ali do Atlético colar na zona do rebaixamento. Já está muito próximo disso. E aí o jogo se desenhando com a vitória nas mãos, no segundo tempo que sim, teve uma melhora, com uma boa leitura de jogo do Sampaoli, o Zé Ivaldo expulso de forma infantil aos 10 minutos e o Atlético faz o gol com o Igor Gomes. Aí, meu amigo, acabou o jogo, né? Aí o Atlético tem que ser maduro o suficiente, e aí esquece treinador. Pode ser com Cuca, Sampaoli, seja quem for. O Atlético tem jogadores experientes o suficiente para fazer a leitura desse tipo de jogo. Você, numa fase ruim, jogando mal, o Atlético vinha de 4 derrotas consecutivas, considerando Brasileiro e Copa do Brasil. Faz 1-0 em casa, com a grande presença da torcida, diante de um Santos que vem mal também trocou de treinador há pouco tempo, com 1 a menos, seu adversário com 1 a menos, aí tem que ser inteligente. Aí é rodar a bola, é cozinhar o jogo, e mesmo sem ter tanto a bola, eu até esperava que o Atlético tivesse mais a bola depois dessa expulsão do Zé Ivaldo, o Atlético deu uma recuada, mas mesmo assim não estava sofrendo. E aí não dá para normalizar o que o Lianco fez, que é um grande jogador. Eu acho o Lianco um grande jogador, mas muitas vezes ele se comporta como se fosse um craque, e não é. O Lianco, toda jogada, ele quer receber os aplausos da torcida, e tem jogada que ele tem que simplificar. Você falou do Júnior Santos. O Júnior Santos dá para entender ele querer partir para cima, Thiago, porque ele é o atacante. Se o atacante tocar de lado, a maioria das vezes, não vai resultar em nada. Agora, se o zagueiro ele jogar para o lado, em alguns momentos vai ser mais importante e necessário do que sair jogando, do que tentar uma jogada diferente. E no lance do pênalti, o Lianco foi muito infeliz, foi muito infantil, era um jogo que estava controlado, foi no momento que o Vojvoda tinha feito as alterações, nem deu para ver, né, como seria de fato ali o novo desenho do Santos com essas mudanças, e o Lianco faz o pênalti infantil. O Galo teve tempo, né, para poder reagir, 16 minutos de acréscimos, até criou oportunidades, mas parou também no goleiro do Santos, que entrou e fez uma boa atuação. Péssimo resultado, porque deixa o Atlético numa situação ainda complicada na tabela e não retoma o que era mais importante para esse momento, que é a confiança. Então, quando o torcedor fala ali no pós-jogo, tô um pouco preocupado agora com a Sul-Americana, eu entendo porque o Atlético tem que olhar para o Campeonato Brasileiro com total atenção. O futebol que o Atlético apresenta hoje é de luta contra o rebaixamento. O elenco não é de Z4, o elenco é muito melhor do que isso, mas o futebol apresentado é para lutar lá embaixo e o tempo de trabalho do Sampaoli é muito curto. Então, a perspectiva, ela não é das melhores, porque o time volta a jogar mal e mesmo com o resultado nas mãos, entrega de bandeja esse gol para o Santos e sai com empate com sabor total de derrota. Segundo o Sampaoli, o Galo tem time para jogar muito mais e esse é o desafio dele, para achar o melhor Atlético daqui em diante, já na Copa Sul-Americana, na altitude lá na Bolívia, na quarta-feira, Thiago Reis. Ô Cláudio, durante o jogo você trouxe um dado sobre o ataque do Galo. Hoje o Igor Gomes marcou, mas não marcava há quantos jogos? O Igor Gomes eu considero ele como um meia, né? Ele fez um gol contra o Bragantino. Agora, se você pegar Hulk, Rony, né? Esses jogadores mais de ataque, e aí você pode pegar os reservas.
Os atacantes, só a turma de frente, né? Então vou deixar meia, volante e zaga pra lá. Não tá na conta. Atacante do Galo, Cláudio. No Campeonato Brasileiro, fazia 6 rodadas e agora faz 7, né? Porque eles não fizeram, hoje foi um meia de novo, que nenhum atacante do Galo fez gol. E se a gente considerar bola rolando, o último gol de atacante do Galo foi contra o Inter, o último jogo antes da parada para o Mundial, um gol do Júnior Santos, aqui na Arena MRV. Eu falo porque o Hulk fez 2 gols de falta contra o Palmeiras e um olímpico contra o Bahia. Foram os gols do Galo, os últimos de atacantes, esses gols aí de bola parada do Hulk pensando em Campeonato Brasileiro. Faz muito tempo no Brasileirão que atacante do Galo, com bola rolando, principalmente, não faz gol, Thiago. Ô Cláudio, me ajuda aqui com uma conta superficial. Galo gastou 50 milhões no Júnior Santos. O Rony teve um troco? O Galo pagou alguma coisa? Pagou também. Sabe, o atleta tem investido aí tranquilamente, quase 100 milhões em atacantes esse ano. Biel, né? Podemos falar em 100 milhões. Quem mais, Cláudio? Não, teve Biel, Júnior Santos, o Rony, o Renier veio por empréstimo, então realmente é por aí que o Galo gastou nessa temporada. Isso fora salário de Dudu, o Renier. Então um pouco o Galo gastou 100 milhões. Olha, é um número, esse dado que o Cláudio trouxe, medíocre do ataque do Atlético. E aí tem muitas circunstâncias, né? A primeira delas, a incompetência dos atletas. A segunda, o jogo, padrão, sistema, que não encaixou no time do Galo com o Cuca. E o Sampaoli destaca essa preocupação. Ale, são números assustadores do desempenho ofensivo do Galo, Léo. Eu acho que tem um pouco a ver também com a armação, né, com a criação das jogadas, mas realmente você tem alguns jogadores aí de frente que não estão vivendo um bom momento, né? O Rony e o Coelho, quando eles voltam lá de Orlando para o Campeonato Mineiro, eles estavam indo muito bem. Mas aí a gente tem uma coisa que a gente sempre fala de nível de enfrentamento, né? Você está falando do Campeonato Mineiro. Faz um tempo já que eles não conseguem se encontrar. O Coelho, eu acho que tem até um crédito maior, tem um saldo mais positivo. Hoje, inclusive, estava até fazendo um bom primeiro tempo, confortável ali no lado esquerdo do ataque. No segundo tempo, ele já muda de setor e já tem um pouquinho mais de dificuldade, depois até substituído pelo Dudu. O Hulk tem essa situação da bola parada. Hoje o Hulk não fez um bom jogo. Mas as 2 faltas de amarelo do Zé Ivaldo foram em cima dele, né? Mas ele não fez um bom jogo mais uma vez, né? O Júnior Santos, que realmente é inexplicável, ele até tentou dar ali uma explicação, falando que ele se apresenta para o Atlético já jogando, sem ter uma preparação, aí se lesiona, fica um tempão fora, se recondicionando, inclusive, depois e tal. E quando ele volta, ele não tem uma sequência mais, porque o ataque já estava encaixado. E aí ele perde o time, mas nas oportunidades que ele teve, inclusive hoje, não foi bem. O Biel a gente sabia que era um cara mais de composição de elenco, né? O Dudu, que poderia ter uma adaptação mais rápida, também não está conseguindo. Então você vê que as peças não vão. O Renier está tentando, eu até daria uma minutagem maior para o Renier ao lado do Hulk. Quando eles jogaram junto, eu acho que eles se viraram bem, inclusive no gol da vitória contra o Godoy Cruz foi uma participação dos dois, né? Mas realmente não é uma boa fase do ataque, mas também não é uma boa fase de pouca gente, você salva pouca gente. Talvez o Alan Franco, alguns momentos do Scarpa, o Lianco, que hoje não foi bem, mas que tem uma atuação mais regular, e o Everson. Você não consegue salvar muita gente, é o time como um todo. Me chama a atenção o Sampaoli falando que tem que mudar muita coisa. Muita coisa que o time não estava acostumado a fazer e que agora ele tem dificuldade e tal. Só lembrando, viu, Thiagão, que é importante, é o 3º jogo sem o Cuca, tá? É o 2º jogo com o Sampaoli, o 3º jogo sem o Cuca. E desses 9 pontos disputados, como se na Copa do Brasil também valesse 3 pontos, o Atlético conquistou 1, que foi contra o Santos em casa, no segundo tempo com um jogador a menos. Então, só para fazer essa ponderação aqui. Então, se o Sampaoli falou que tem muita coisa para mudar, muita coisa que ele pensa diferente, não dá para ir mais devagarinho, não dá para ir passo a passo, porque se você mudar tudo de uma vez, fica difícil para assimilação dos jogadores. Hoje, eu achei que já houve um progresso. Em termos de escalação, de desenho, ele não trouxe o Fausto Vera para ser zagueiro. Hoje ele fez essa saída de 3 com Natanael, Lianco e Vitor Hugo, que foi horrível.
mas pelo menos não era o Fausto Vera ali na zaga. E quando o adversário tinha a bola, ele desmanchava e deixava o Natanael na lateral e o Arana recuava ali. Então já foi mais simples. Acho que a observação dele de intervalo foi perfeita, ele falou sobre isso. Só me espanta um pouco ele continuar com o Fausto Vera de titular, tendo o Alexander para jogar e colocar o Rony. Né? O mundo sabe que o Rony está numa fase ruim. Só ele que não sabia, mas pelo menos ele observou no intervalo, diferente da Copa do Brasil. Ele observou no intervalo hoje e mudou. E o time melhorou. Claro que melhorou. Tirar o Fausto Vera e o Rony, não tinha como piorar. No jogo da Copa do Brasil, ele viu que estava ruim e não mudou, cara. Então hoje já houve essa evolução. Eu acho que é importante. Já botou o Coelho no primeiro tempo no lugar dele. E foi o jogador mais perigoso do Atlético. Agora, não dá para você conceber muito, mesmo com algumas melhoras, você com um jogador a mais, mesmo vencendo por 1-0, você não fica mais com a bola do que o seu adversário. Você tinha que ficar mais com a bola. E não, o Atlético procurou administrar marcando, e aí você chama o adversário, o Santos não tinha mais nada a perder, tanto que colocou 3 homens de frente, e aí aconteceu o que aconteceu. Depois não teve condição de fazer o segundo gol. Mas eu vejo uma evolução, e eu acho que a gente tem que observar isso nesse começo do trabalho. Eu vejo uma evolução no time e nas ideias também do São Paulo. Tomara que quarta-feira ele já tenha mais ou menos quem ele pode contar, o esquema que é melhor, já tenha mais claro o que é esse elenco do Atlético nesse momento. É isso aí, torcedor atleticano. Mais uma partida decepcionante do Galão da Massa dentro da Arena MRV. Vi muitas críticas em torcedores rivais também zoando o Galo, por conta do Galo não conseguir fazer da Arena MRV a sua casa, seu porto seguro para conseguir as vitórias dentro de casa. As vitórias super importantes, né? Dentro de casa é onde você tem que garantir os 3 pontos, independente da partida que seja. E o Galo não tem conseguido fazer a Arena ser seu grande fator para poder conseguir os resultados. E o Galo vai beirando ali, perto da zona de rebaixamento, e começa a preocupar o torcedor. Esse investimento muito caro, gasto demais com os atacantes nesta temporada e não está dando resultado, pode ser considerado um grande erro da diretoria? Deixa aí no espaço para comentar a sua opinião.